Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Rodrigo Martinho e está entrando no ar mais um podcast da 4Ls. Nesse episódio, nós vamos falar um pouquinho sobre a religião. E para falar nesse tema, recebemos aqui em nosso estúdio o pároco da Igreja São João Batista, o Padre Geraldo. Seja muito bem-vindo, Padre Geraldo. Olá, Rodrigo, muito obrigado, uma alegria muito grande estar aqui e participar com vocês desse podcast da 4Ls. Para vocês que estão assistindo a gente e ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí, deixa o seu like, ative o sininho para receber as notificações das novidades do nosso canal. Padre, primeira pergunta. Quem é o Padre Geraldo? Quem é o Padre Geraldo? O Padre Geraldo é uma pessoa muito simples que nasceu numa localidade chamada São Sebastião do Grota, que pertence ao município de Jequiri. É filho de Oliel Bruno Dias, conhecido como Leléu, e a mãe era Terezinha, ambos falecidos. Uma família numerosa, de 11 irmãos. Criado na cidade de Abrecampo, onde fui ordenado padre em 1988. E trabalhei em várias paróquias da Arquidiocese de Mariana, e agora, desde dezembro de 2019, atuo na paróquia São João Batista, aqui em Viçosa. Padre Geraldo, o senhor poderia falar para a gente como que deu origem ao catolicismo nos primeiros séculos? Pois não, veja bem, o catolicismo ele tem a mesma história do cristianismo, evidentemente, né? Porque quando Cristo vem ao mundo, ele passa pela paixão, morte e ressurreição, ele então institui a igreja com esta missão de anunciar a boa nova que ele trouxe. E a igreja vai nascendo, então, aí, a partir de Jerusalém, vai se expandindo e vai crescendo. E o catolicismo vai se formando a partir disso. A palavra católico é bom entender, né? Ela quer dizer universal, porque a mensagem do Cristo é para todos. O Cristo veio para todos. Então, quando nós falamos igreja católica, nós estamos querendo dizer a igreja que ela é universal, ela é para todos. E é nesse sentido que a igreja vai crescendo, vai se desenvolvendo na história também. Inicialmente ela é marcada por perseguições, sabemos bem, a história mostra isso, como que o Império Romano, né, marcou muito isto. Quando vem lá pelo século IV, mais ou menos, começa então a época da cristandade, quando Constantino declara o cristianismo a religião oficial, né, do Império. Portanto, no início, quando a igreja nasce, o catolicismo, nós não tínhamos essa divisão que nós temos hoje entre católicos, evangélicos ou protestantes, né? Durante muitos séculos, o cristianismo ele era uma igreja só. Quais que foram os primeiros eventos históricos que ajudaram a moldar a Igreja Católica? Sem dúvida alguma, o primeiro evento histórico é a ressurreição de Jesus, né? É ela que dá origem a tudo, é a partir da ressurreição de Cristo que nasce a igreja, a partir de Pentecostes que começa a igreja com a vinda do Espírito Santo, quando os apóstolos, então, são enviados para anunciar e pregar a boa nova. A partir daí, vem todo esse desenvolvimento. A perseguição romana também ela contribuiu muito. Em que sentido? Primeiro, fazendo perseverar aqueles que têm fé. Depois criou uma dispersão dos cristãos que saem de Jerusalém e vão para outras regiões. E isso faz com que, então, o cristianismo vai tomando uma abrangência cada vez mais universal. As missões pregadas por Paulo, tudo isso são marcas do cristianismo na história, né? E vem também, no decorrer da história, como dizia anteriormente, por exemplo, quando Constantino se converte ao cristianismo e torna o cristianismo religião oficial do Império, então começa uma relação muito forte de igreja e Estado. E isso vai perdurar por séculos. Isso também, sem dúvida alguma, vai marcar muito. A igreja, historicamente, ela tem também a sua organização, por exemplo, com os concílios. Desde o século IV, que são as grandes reuniões de bispos, para exatamente, digamos assim, estudar os grandes temas da igreja, os grandes dogmas da igreja que vão nascendo aí. E, na história mais recente, nós temos pelo menos dois grandes concílios que marcam a história, que é o Concílio de Trento, de 1546, mais ou menos, e, posteriormente, o Concílio Vaticano II, já no século XX. Então, são assim esses eventos. É claro que nós poderíamos ainda nominar muitos outros, mas eu diria que isso aí já nos ajuda bastante. E aqui no Brasil, como que o catolicismo ele se estabeleceu no período colonial? É importante dizer assim, né, que a igreja e o Estado eram quase que uma coisa só. Então, quando vêm os colonizadores,
a igreja vem junto. Então, quando os colonizadores chegam ao Brasil, então logo imediatamente tem a primeira missa, então começa todo um processo de cristianização, né? Que é diferente de evangelização, porque a cristianização ela se impôs ao povo que aqui se encontrou. Importante dizer, nós gostamos de dizer que o Brasil não foi descoberto, né? Foi invadido, porque Sim. quando, né, os colonizadores chegaram aqui, já havia habitantes aqui. Havia os indígenas que tinham seu jeito de rezar, de celebrar, e a igreja, então, vem e impõe o evangelho sobre eles, impõe um ritmo, uma doutrina e obriga todos a serem católicos. Isso sempre com respaldo também dos colonizadores. Então, é como se fosse a Bíblia de um lado e a espada na outra mão, impondo. Isso fez com que também a igreja ela desrespeitasse, de certa forma, a religião desses povos, não é? E nesse papel, nesse tempo, os jesuítas que acompanhavam vão ter um papel muito importante nesse processo de evangelização do Brasil. Então é assim que começa, digamos, a cristianização do Brasil. O senhor acabou de falar dos jesuítas. Sim. Né? Fala um pouquinho para a gente, quais que foram as influências deles na evangelização? Muitas, né? Porque os jesuítas eles têm essa marca mesmo de trazer uma catequese marcada pela fé, não é? E agora é interessante na história dos jesuítas do Brasil, porque houve conflitos também. Porque os jesuítas, muitos deles, se opuseram à forma como os colonizadores tratavam os indígenas. E isso, então, trouxe resistência em relação aos jesuítas. Então, tem as famosas reduções. Muito interessante, não só no Brasil, mas em toda a América, as reduções eram como se fossem uma espécie de vilas em que os indígenas se protegiam, às vezes, dos colonizadores que matavam, que dizimavam mesmo os indígenas. Então, inclusive, tem um filme muito interessante, A Missão, que trata exatamente disso, que retrata a história desta colonização e desta evangelização. Tanto que depois os indígenas vão ser expulsos do Brasil por causa dessa sua posição, opondo-se, portanto, aos métodos dos colonizadores, né? Mas os jesuítas desenvolveram também um trabalho importantíssimo na educação. Né? Se deve muito à educação no Brasil, deve muito também aos jesuítas. Portanto, e um dos expoentes dos jesuítas é, sem dúvida alguma, o São José de Anchieta hoje, né? Que é, inclusive, o patrono dos catequistas. Ele foi o grande catequizador, o grande educador jesuíta no Brasil, dentre outros. O senhor falou que teve vários dogmas. Uhum. E quais que foram os principais dogmas? É importante. Bom, o que é dogma, não é? Dogma é uma verdade revelada da nossa fé. É algo que você explica racionalmente, mas não explica tudo racionalmente. Exige sempre a fé porque é revelação. Primeiro, não necessariamente na ordem, mas o dogma da encarnação, por exemplo. Esse é um dogma fundamental para a nossa fé. O que diz este dogma? Que Jesus, ele existe desde toda a eternidade enquanto Deus, mas houve um momento na história em que ele assumiu a carne humana. Então, ele nasce de Maria, assume a condição humana. Então, esse é um dogma que nós celebramos sempre no Natal, que é o dogma da encarnação. Nós temos o dogma da ressurreição, que é esse milagre do Cristo que morre, ressuscita e está vivo entre nós. Nós temos o dogma da Eucaristia, né, que são verdades da nossa fé, em que Cristo se faz nosso alimento, ele se torna, portanto, alimento para todos os que creem no Cristo. Tudo isso tem uma fundamentação bíblica pastoral. Nós temos também os chamados dogmas marianos, a virgindade de Maria, a assunção de Maria. Então, tudo isso são verdades que vão, digamos assim, nos conectando no absoluto de Deus e nos fazendo sentir Deus muito mais próximos de nós através desses dogmas, que são as grandes verdades da nossa fé. Não é? Ô padre, como que a Igreja Católica ela tem se adaptado às mudanças aos longos dos séculos? Essa é uma pergunta bem profunda, Rodrigo. Veja bem, importante dizer que durante muito tempo a Igreja ficou muito atrelada ao Estado. Então, aí tem toda uma história que, às vezes, a gente até assusta. Quem coroava o Papa era o imperador, né? Às vezes havia muita coisa errada também, inclusive na história do papado e assim por diante, né? Então, veja só, a Igreja,
desde o século IV, ela já começa com seus concílios, para definindo exatamente, por exemplo, contra as heresias, né? O arianismo, o pelagianismo, haviam várias heresias. Umas negavam a divindade de Cristo, outros negavam a humanidade de Cristo, outros negavam a Eucaristia. Então, a igreja ela vai construindo o seu corpo doutrinal a partir disso. Então, aí surgem os grandes teólogos. No início da igreja, no século I, falavam os santos padres, né, que eram os grandes teólogos, Tertuliano, Irineu, né, que vão exatamente ajudando a igreja a compor o seu corpo doutrinal em torno dessas grandes verdades da nossa fé. Então, a igreja ela vai construindo isso paulatinamente. E ela vai se adaptando à sua época, né? Então, ela foi conivente em muitas coisas que hoje nós condenamos. Veja, por exemplo, o que foram as cruzadas. São coisas também assim que hoje, lendo hoje, no olhar de hoje, a gente diz, puxa vida, como é que se fazia isto? Né? Tem toda a questão da Inquisição, que hoje ainda é muito contestada e falada também, tem tudo isso, mas tudo muito ligado, igreja e Estado. Sem dúvida alguma, eu acho que há uns divisores de águas na história. No século XI, aproximadamente, há um primeiro cisma, quando surge, então, a Igreja Ortodoxa. Né? Depois, no século XVI, mais ou menos, vem o protestantismo, com a Reforma, Lutero, aí nascem as igrejas protestantes, né? O luterano, depois vem anglicanos, vem também metodistas e assim por diante. E a igreja vai se adaptando a tudo isso, não é? Convivendo com essas novidades. Depois tem também toda uma revolução cultural, né? Você tem o iluminismo, você tem todas essas filosofias que vão surgindo e muitas delas contestando a igreja também, e ela vai se adaptando. Então, em 1540 e poucos, tem o Concílio de Trento, que é uma resposta que a igreja tenta dar a tudo o que estava acontecendo. É quando, então, nascem, por exemplo, os catecismos, que até então não era assim. É quando, então, para ser padre, você tinha que começar a estudar no seminário. Então, veja só, é no século XVI que começa dessa forma, né, a dar uma formação mais ao clero, para dar respostas a todas essas questões. Né? Mas, sem dúvida alguma, para nós, um dos grandes acontecimentos da Igreja Católica, o marco do século XX, é o Concílio Vaticano II, que tenta colocar a igreja dentro da modernidade. Quando a igreja tinha muita resistência à modernidade, sobretudo o que vem a partir da Revolução Francesa, não é verdade? Então a igreja ela vai se adaptando a partir disso. Então o Concílio de Trento, que é convocado por São João XXIII em 62 e vai terminar com São Paulo VI em 65, portanto são 3 anos, ele vai fazer uma grande revolução na igreja para que ela, então, se entenda dentro da sociedade, para que ela também, digamos assim, não se assuste com a modernidade, mas, ao contrário, procure adaptar tudo aquilo às exigências da evangelização. Padre Geraldo, sacramento. Uhum. Qual que é a importância dos sacramentos para a igreja? Tá certo. Bom, a palavra sacramento significa sinal, né? Um sinal, nós dizemos assim na catequese, é um sinal visível de algo invisível. Quer dizer, é algo que você vê, mas que comunica algo que você não vê. É mais profundo. Então, o sacramento é um caminho de santificação. Então, a igreja tem 7 sacramentos. O primeiro deles é o batismo, porque ele nos introduz na fé cristã. Aliás, na verdade, são 3. É bom a gente fazer esse esclarecimento, Rodrigo. No início da igreja, nós tínhamos os chamados sacramentos da iniciação cristã, que eles eram administrados juntos e sempre para adultos. Então, havia um longo processo de catequese, que nós chamamos de catecumenato, em que o adulto ele era introduzido à fé, e depois de um longo processo, ele então, estando em concordância, ele era acolhido pela comunidade. E na noite de Páscoa, ele recebia os 3 sacramentos da iniciação cristã. O batismo, nesta ordem, o batismo, a crisma e a Eucaristia. Então ele era um iniciado na fé. Então ele estava iniciando sua fé cristã. Era ao mesmo tempo o batismo, a crisma? Exatamente, é ao mesmo tempo. Né? Por quê? Porque ele então iniciava a sua vida cristã. Então ele recebia o batismo, quer dizer, ele se tornava ali um cristão, era confirmado pelo Espírito Santo e se alimentava da Eucaristia para sustentá-lo na caminhada.
E a partir de então, ele já fazia parte da comunidade e continuava sempre. Com a cristandade no século IV, houve a obrigatoriedade de se tornar cristão. Então, os estudiosos afirmam exatamente isso, que a partir de então é que se começa a batizar a criança. Pode ser que em tempos anteriores também se batizavam, porque era muito comum a família inteira se convertir. Se nós pegarmos Atos dos Apóstolos, vamos ver muito isso. Então, é natural que nas famílias tivessem crianças também. Mas foi consolidado uma catequese, uma formação longa. Isso, então, dava qualidade também aos cristãos, porque ela se tornava cristã por uma opção, por uma formação e depois de uma consciência do que era o cristianismo, né? Com a cristandade, isso foi se perdendo um pouco e todos eram batizados, independente da sua prática de fé ou não. Então, tornou-se uma tradição ser cristão. Para nós hoje, tornou-se uma tradição ser católico. Tanto é que hoje, um pouquinho assim também, muitas pessoas, nasce a criança, bom, é costume batizar, então vamos batizar. Mesmo que eu não tenha uma prática de fé, mesmo que eu não frequente a igreja, mesmo que eu não participe, mesmo que eu, às vezes, não obedeça à igreja, mas tornou-se uma espécie assim, de tradição. Para muitos, não para todos, evidentemente, né? Então, o batismo ele tem essa importância. A crisma ou confirmação, como nós, então, avançamos muito com o passar do tempo, então esses sacramentos se dissociaram de certa forma. Então hoje é como você batiza, depois recebe a Eucaristia e aí você é crismado para confirmar o batismo que você recebeu como criança. Então algumas pessoas perguntam, mas por que a igreja batiza crianças? Não era melhor esperar que ela crescesse e tomasse a decisão por ela mesma? A igreja tem um princípio muito simples. Ela confia no testemunho e no exemplo dos pais. Nenhum pai vai escolher uma coisa ruim para o filho. Sim. Né? E em tudo a criança depende dos pais. O nome, a escola, não é verdade? Então, os pais vão educando a partir das suas convicções. E dificilmente uma criança ela vai rejeitar essa educação se ela é bem feita. Então, a igreja também entende assim, que os pais, pelo seu testemunho de vida, pelo seu compromisso com a igreja, eles também têm essa condição de educar os seus filhos na fé. Então, esses 3 sacramentos são chamados, então, sacramentos da iniciação cristã, né? Batismo, que nos torna cristãos, enxertados em Cristo, a crisma, que nos confirma, que confirma o Espírito Santo, né? E a Eucaristia, que é o alimento que nos faz caminhar sempre. Todo cristão precisa, né? Jesus diz, ó, meu corpo é comida, meu sangue é bebida. Quem come deste pão, quem come da minha carne e bebe do meu sangue, esse vai ter a vida eterna. Portanto, o cristão tem sempre que se alimentar da Eucaristia. Os outros sacramentos, nós temos também o sacramento da confissão e o sacramento da unção, que são chamados também sacramentos de cura, porque são de purificar. A confissão é para perdão dos pecados. Aí alguém diz assim, mas tem que confessar mesmo com o padre? Não posso confessar direto com Deus? Eu costumo brincar. Você comunga direto com Deus? Né? Então, o sacramento da confissão é uma das coisas mais bonitas que tem. Porque o sacerdote está ali simplesmente para dizer assim, olha, Deus ama você, Ele perdoa tudo. E aí, se nós formos recorrer ao Evangelho, as parábolas de misericórdia, elas mostram isso. Então, a confissão é exatamente para isso. E humanamente também, nós temos sempre necessidade de falar, porque é uma forma também da gente se aliviar, né? Então, é claro que às vezes algumas pessoas têm o sacramento um pouquinho meio de forma mítica, meio quase que supersticiosa, não é? Alguns caem em rigorismos, tudo é pecado. Outros vão no outro extremo, nada é pecado. É preciso equilíbrio, aí precisa formar bem a consciência. Nenhuma consciência laxa, que eu posso tudo, eu que decido, eu sou a minha referência, então é a chamada autorreferencialidade, ou então tudo é pecado, uma consciência escrupulosa, né, fundamentalista, então isso também não ajuda. É preciso ter uma consciência reta, que me dá a exata dimensão da minha falta, do meu pecado, mas também da graça de Deus. Então a confissão é bonita. Eu digo sempre, que bom que quem atende confissão são pessoas humanas, porque são capazes de compreender os dramas humanos, porque nós também, padres, nos confessamos, nós também temos a necessidade do perdão. Isso nos torna, portanto, mais, digamos, compreensíveis e somos chamados a exercer a mesma misericórdia que Cristo exerce.
O Papa Francisco tem uma expressão bonita, Rodrigo, ele diz assim, que o confessionário não é uma alfândega. Eu não sei se você já passou por alguma alfândega, já passou alguma vez? Não. Depois eu já passei. Certa ocasião eu fiz uma viagem ao exterior e aí a alfândega, eles abriram a mala e tiraram tudo de lá, revistaram tudo, né? O confessionário não é isso. O confessor, ele não é um inquisidor que fica fazendo perguntas, ele apenas ouve e orienta a pessoa para o amor. Depois, nós temos a unção dos enfermos, que é um sacramento também muito bonito, de conforto, de consolo, de cura, de vida, não é? E isso a gente faz com muito gosto, com muita alegria. Nós temos ainda o sacramento do matrimônio, que é o sacramento que faz com que os dois se tornem uma só carne, de instituição divina, é uma coisa tão bonita também, porque ali, marido e mulher, quando se unem no amor, eles formam uma comunidade, tal como a Trindade. Tal como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só, no amor, numa comunhão que não se divide, assim marido e mulher são chamados também a constituir uma família assim. Temos ainda o sacramento da ordem, que é o sacramento que nos permite viver o ministério. A ordem que seria o diaconato, o presbiterato e o episcopado. Então, são estes 7 sacramentos que são os caminhos de nossa santificação. E por isso que eles são muito importantes para todos nós cristãos na Igreja Católica. Ô padre, recentemente agora meu filho, Lorenzo, ele fez a primeira comunhão. Ok. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor responder para a criança. Certo. Para a criança, que eu achei muito engraçado, porque no dia que ele foi confessar, eu estava lá do lado de fora. Certo. E eu estou escutando os meninos, todo mundo virar e falar assim, mas a gente tem que sentar e contar todos os pecados? Eu achei engraçado os meninos conversando assim. Fala para as crianças, como... Falando assim, para a criança. Para as crianças. Como que é essa confissão? Não, a confissão... Primeiro é o seguinte, nós todos, e as crianças também, tem aquilo que nós chamamos de consciência. A consciência sempre nos acusa quando a gente faz algo que foi errado. E o pecado é isso, é aquilo que nos afasta de Deus quando nós ofendemos alguém, quando ofendemos a Deus. Então, é muito simples. É só a gente reconhecer com simplicidade aquilo que a gente fez que foi ofensivo. E aí nós temos algumas relações. Na nossa relação com Deus, eu tenho cumprido meus deveres de cristão, eu tenho feito minhas orações, eu tenho acreditado na presença de Deus, na ação de Deus em mim, eu tenho vivido de acordo com o que a igreja pede, né? Aquilo, eu vou à missa, eu participo. Essas são as nossas referências. E também na relação com as pessoas, né? Eu tenho sido respeitoso com as pessoas, eu ofendi alguém, eu maltratei alguém, né? Eu pratiquei a caridade. Então, essas são as referências. Quando a gente faz coisas boas, ótimo. Quando eu faço coisa ruim, então é sinal de que eu fui vencido pela tentação. Então, as crianças, elas são muito bonitas, porque elas têm essa meiguice, mas elas também têm essa consciência, né? E o mais bonito é quando, às vezes, né, a criança vai se confessar e, às vezes, ela fica tão preocupada, né? E depois ela vê que é tão simples, que é tão fácil, né? Porque eu acho que isso é importante também, compreender que a confissão é uma relação de confiança, né? Em que eu vou abrir meu coração e eu sei que aquele que me ouve não vai contar para ninguém. E, na verdade, Rodrigo, não interessa ao sacerdote o pecado da pessoa, né? O que interessa é a pessoa. E aí eu me inspiro muito, sabe em quê? Naquela passagem do filho pródigo, que você certamente se lembra bem. Quando o filho volta, o pai nem deixa que ele conte os pecados. O pai o abraça, o pai o beija, o pai lhe põe um anel no dedo, sandália nos pés, uma túnica nova e faz festa. Porque para Deus o que importa é a volta do pecador. E o pecado, ele não interessa a Deus, né? E a volta é o sinal mais claro do desejo da pessoa ter uma vida nova. Então isso vale para a criança, para o jovem, para o adulto. Agora, nós não podemos também ter uma consciência muito escrupulosa. Há pessoas que às vezes têm quase uma superstição, tudo é pecado, toda hora tem que confessar, ou toda semana. Também não é assim, senão a gente pode até vulgarizar o sacramento. Pessoal, para vocês que estão com a gente e ainda não se inscreveram no canal, se inscreve aí, deixa o seu like, ative o sininho para receber as notificações das novidades do nosso canal. E peço também vocês para seguir a gente lá no Instagram, 4Ls Filmes. Padre Geraldo, falando um pouquinho sobre a Bíblia. Como que a Igreja Católica ela interpreta a Bíblia e as tradições? Perfeito. Então, falando sobre a Bíblia, é importante compreender a sua história.
a Bíblia não foi escrita no exato momento em que os acontecimentos se davam. A história da salvação, ela passa oralmente, de pai para filho. Só muito mais tarde, para que as coisas não se perdessem, porque é natural, porque você vai contando, o outro vai contando, as coisas às vezes vão tomando rumos diferentes. Então, que se começam a escrever os fatos. Então, a Bíblia, ela leva aproximadamente 1000 anos para ser escrita, né? A Bíblia, ela é de inspiração divina, nós sabemos bem, e nisso nós concordamos todos. Porém, quem escreve são pessoas humanas. Então, a Bíblia, ela tem também as suas contingências humanas, e muitas vezes ela usa, nós chamamos uma linguagem antropomórfica, quer dizer, uma linguagem humana, para falar de uma realidade divina. Então, por isso que às vezes a gente tem algumas incompreensões. Por exemplo, nós falamos muito assim, Deus é misericórdia, Deus é o amor, Ele quer a vida. Se você pega, sobretudo no Antigo Testamento, no Primeiro Testamento, há muitas passagens que falam de morte, do exército, de vingança de Deus. Isso não coaduna com a imagem do Deus bom. Então, linguagem humana para falar dessas infidelidades humanas e assim por diante. Então, como é que a igreja interpreta a Bíblia? Primeiro, compreendendo toda essa sua história, né? Aí tem todo um estudo sobre isso. Segundo, ela procura fazer a sua hermenêutica, a sua interpretação. Nenhuma leitura fundamentalista, literalista, como se tudo que estivesse ali acontecesse daquela forma, né? E nem também achando que nada do que está ali não é verdade. Então, ela tem a verdade da fé a partir disso. Então, a igreja tem os seus estudos para falar disso. Então, são vários estudos que ajudam. Então, a hermenêutica que ajuda a interpretar a palavra. Então, é dessa forma que a igreja estuda a Bíblia. Mas é claro que o grande inspirador que nos ajuda a compreender a palavra é o Espírito Santo. Veja que durante muitos anos, durante séculos, era como que proibido ler a Bíblia. Só quem entendia que podia ler, exatamente por causa dessas passagens que se julgavam incompreensíveis. Aqui é importante dizer, por exemplo, quando nasce o protestantismo, é o protestantismo que vai colocar a Bíblia na mão do povo, não é? Antes não. E a igreja ainda vai demorar a ser uma igreja da palavra, porque havia muita restrição em quem podia ler, quem podia interpretar, com medo de uma interpretação errônea, equivocada da palavra. Hoje isso está superado. E hoje a teologia, ela ajuda muito a compreender o sentido histórico da Bíblia, para a gente exatamente dar a interpretação correta da palavra. E a tradição vem disso, né? Uma forma de revelação também, porque a Bíblia é fonte de revelação e a tradição. Agora, é importante compreender o que é tradição, né? Porque às vezes, eu faço isso durante anos, isso é uma tradição. Quando a igreja fala em tradição, ela está falando daquelas verdades reveladas a partir dos estudos dos teólogos dos primeiros séculos da igreja, não é? Então, é isso que a igreja entende, que algumas coisas que às vezes não estão propriamente na Bíblia, mas que são uma tradição e que revela também a presença de Deus junto de nós. Ô padre, eu já escutei adultos falando que não sabem a forma correta de ler a Bíblia. Uhum. Existe alguma forma correta de ler a Bíblia? Eu diria assim, toda forma é forma correta de ler a Bíblia. Em que sentido? Em que livro, por onde começar, qual livro primeiro ler, etc. Né? Nesse sentido, não há digamos assim, uma orientação específica. Eu sempre sugiro começar nos escritos do Novo Testamento, sobretudo com os evangelhos. Né? Eu sempre sugiro isso, porque algumas pessoas acham que a Bíblia é como se fosse um livro de romance, que você começa no Gênesis e vai passando por Êxodo, e um a um, até o final. Não necessariamente. Porque é importante compreender, Rodrigo, que o Novo Testamento é que joga luz no Antigo. Então, a gente vai compreender o Antigo Testamento a partir do Novo. Vou dar alguns exemplos. Quando nós pegamos, por exemplo, aquela passagem que Abraão leva Isaac para ser sacrificado, não é? E que Deus pede assim, olha, eu quero que você sacrifique seu filho por mim. E Abraão não contesta. Pega o filho, coloca um feixe de lenha no ombro dele e vai para fazer o sacrifício. E Isaac diz assim, meu pai, eu estou vendo aqui a lenha, estou vendo o fogo, mas cadê a matéria do sacrifício? Então ele responde, Deus proverá.
Nesta cena, nós já podemos compreender, quando a gente vê a paixão de Jesus, que ele é o Filho de Deus, que pega a cruz e vai para o Calvário para se imolar, a gente compreende esta cena de Abraão com Isaac, por exemplo. Quando a gente pega Elias, que está fugindo, vai para o deserto e deita na pedra, e aparece o anjo e diz, olha, põe pão, levanta e come, você tem um longo caminho a percorrer. E ele caminha 40 dias, é uma prefiguração da Eucaristia, assim como o maná, e assim sucessivamente. Então tem várias passagens que se explicam a partir do Novo. Por isso que eu sempre sugiro que se comece a ler a palavra a partir do Novo Testamento, a partir dos Evangelhos, para que então a gente possa ter uma compreensão também do Antigo, que é, digamos assim, explicado no Novo. Santos. Uhum. Qual que é o papel dos santos na Igreja Católica? Tá bom. Em primeiro lugar, é importante dizer assim que no início da igreja, se você pegar algumas cartas de São Paulo, ele fala muito a palavra santos, que não é como na nossa compreensão de hoje. Inclusive, quando nós rezamos, creio na comunhão dos santos, né? Nós estamos falando, nós cremos na comunhão daqueles que creem no Cristo, dos cristãos, dos seguidores de Jesus. Importante compreender isso. Posteriormente, a igreja desenvolve a doutrina da santidade, que são aquelas pessoas que viveram de tal maneira o ideal cristão e se aproximaram de tal forma do Cristo que ele se torna uma referência para nós. Uma referência na forma de viver a fé, de testemunhar a fé, de servir aos irmãos e assim por diante, né? De se identificar com Jesus Cristo, de imitar Jesus Cristo. Essa é a ideia dos santos, né? Que tem a sua santidade reconhecida. E eles se tornam, assim, mediadores entre nós e Deus. São como que aqueles que apresentam a Deus as nossas necessidades. Podíamos pedir diretamente a Deus? Podíamos e podemos e fazemos. Mas isso significa que aqueles que tiveram uma proximidade, eles também têm esse poder de apresentar a Deus as nossas necessidades, os nossos pedidos. Esse é o sentido da santidade. Importante dizer assim que não há muitos que são santos, embora não tenham, digamos assim, sido canonizados, né? Porque por isso é que tem no final do ano a festa de todos os santos e santas, porque aí estão incluídos todos, os santos conhecidos, os santos anônimos, os reconhecidos canonicamente ou não. Ou seja, todas aquelas pessoas que de fato se esforçaram para pautar a sua vida nos valores do Evangelho, imitando a Jesus Cristo, servindo aos irmãos e testemunhando com a própria vida o Evangelho de Jesus. Temos que falar para quem está assistindo a gente aqui, né, padre, que o santo, a pessoa não nasce santa, não, né? Não. A pessoa é ser humano igual a gente mesmo, só que ela tem um papel diferente, né? O Papa Francisco, eu gosto muito dele porque ele traduz tudo muito de maneira muito simples. Ele tem um documento muito bonito que fala sobre a santidade, Gaudete et Exsultate, né? E ele cunhou a expressão santo porta a porta, para mostrar o cotidiano das pessoas, que a santidade ela está ao alcance de todos, não necessariamente a canonização. Quantas pessoas você, Rodrigo, conhece que diz, poxa, essa pessoa é uma santa? Que é uma pessoa que é dedicada aos outros, ela se esquece de si, ela tem uma fé inabalável. Você conhece certamente. Nós falamos muito isso de nossas mães, muitas de nossas mães, né? Quantas mulheres e homens de fato são dedicados, são santos, né? Mas a santidade ela vai se fazendo ao longo do caminho. Ninguém nasce santo realmente. E a santidade, ela vai nos tornando aptos também a superar nossas limitações, nossas fraquezas e nossas tentações. A pessoa não é santa porque não teve pecado. Ela é santa porque deixou a graça de Deus agir e venceu o pecado. Padre, o senhor já tocou no nome do Papa Francisco duas vezes já durante esse nosso bate-papo. Falando do Papa, veio aqui em minha mente a hierarquia. Fala pra gente qual que é a hierarquia da Igreja Católica. Pois é, essa questão de hierarquia é uma questão muito complicada, porque durante muito tempo, de fato, isso era muito forte, não é? A igreja tem uma forte influência do Império Romano, até por causa da sua ligação com o Império durante muito tempo. Então, mas se a gente quiser dizer assim, hierarquicamente, nós temos então, rigorosamente seria bispo, padre e diácono, ponto. Bispo, padre e diácono. Aí você pergunta, e o Papa? O Papa é o bispo de Roma. Então, ele é o que
que orienta toda a igreja. Então, ele estaria sendo a grande referência, né? Então, essa seria a hierarquia. E cardeal? E arcebispo? Tudo isso são títulos que têm um sentido, mas, por exemplo, ministerialmente falando, no ministério, um cardeal não pode mais do que um bispo, porque ele é um bispo que tem o título de cardeal, porque ele constitui um grupo próximo do Papa para aconselhamento e coisa desse tipo, né? O arcebispo, ele é um bispo que ele governa uma diocese, que tem algumas outras dioceses, a gente chama de sufragâneas a ela, como se fosse uma região. A gente chama, então, de província eclesiástica. Por exemplo, Mariana. Mariana é uma diocese, foi criada, não sei se você sabe o ano. Não. Nem imagina. Não. Nem imagina. A Mariana foi criada, a diocese, em 1745. 1740. Faça a conta aí. 1745. Na mesma bula, no mesmo ano, juntamente com São Paulo. É a 6ª diocese do Brasil, a primeira fora do litoral. Veja aí a influência do ouro, né? Nessa época aí. E em 1906, ela é elevada à arquidiocese. Significa que algumas outras dioceses estavam ligadas a ela. Então, o arcebispo, ele, de certa forma, era a expressão de comunhão dessas dioceses. Então, era uma província eclesiástica. Então, a hierarquia é assim. Durante muitos anos, isso foi muito forte. A hierarquia era muito forte. Papa, bispo, padre, diácono e o povo, como se fosse uma pirâmide. E o povo estava lá na base, né? E o povo só dizia amém. Aí é que entra aquilo que eu disse você antes, Rodrigo, do Concílio Vaticano II. Que ele tenta dar um novo conceito de igreja. Tanto que, na cabeça de muita gente, quando você pergunta o que é igreja, ele vai vir isso. É papa, é bispo, é padre. E a gente, às vezes, nunca se entende como igreja. Tanto que você pergunta assim, eu sou leigo nisso. Você já ouviu essa expressão? Sim, sim. O carro está, eu sou leigo. O leigo como aquele que não sabe, um ignorante. Mas o Concílio Vaticano II recupera o sentido original de leigo. Certa ocasião, eu estava na CNBB, onde trabalhei um tempo, e há o setor chamado do laicato dos leigos. E aí um padre, numa reunião, um padre disse assim, que o fulano disse, eu sou leigo nesse assunto. Aí o coordenador dos leigos disse assim, olha, você me desculpe, mas você nos respeite, viu? Porque leigo tem dignidade, leigo tem sabedoria, leigo não é isso que você falou, não. Então, o que nós procuramos hoje? Compreender que a igreja, ela é o povo de Deus, antes de tudo. Ela é o povo de Deus. Então, no conceito povo de Deus estão todos. Papa, cardeal, bispo, arcebispo, padre, diácono, povo, todos. Porque a nossa dignidade, Rodrigo, não está nestas funções, primeira. A nossa dignidade primeira está em ser cristão. E todos temos a mesma dignidade. O que nos diferencia são as funções. E isso não nos torna melhores ou piores do que o outro, só diferentes. Por isso que a igreja hoje, já em toda a história, mas agora com muito mais evidência, ela sempre diz assim, que a autoridade na igreja, a partir do evangelho, ela só tem sentido se for para servir, não para impor. Então não é a autoridade do poder, é a autoridade de quem serve. Por isso que hoje nós temos que trabalhar muito isto, que essa hierarquia, ela não cria distâncias. Tanto que, sim, durante a história, se criou um ditado, não sei se você já ouviu, lé com lé, clé com clé. Não, né? não. Leigo para lá e clero para lá, que era uma separação. E o clero sempre podia mais do que os leigos. Então, hoje você procura ter isso de maneira mais homogênea, né? Mais igualitária, respeitando-se as funções uns dos outros. Né? Então, o padre ele não é mais cristão porque ele é padre. Não é? E o leigo não é um cristão de segunda categoria. Ele é um cristão tanto quanto qualquer um que esteja no ministério ordenado. Então, eu penso que ainda hoje nós precisamos trabalhar melhor esta relação. Nós não podemos mais ter essa dicotomia, clero e leigos. A igreja é uma só. Aliás, São Paulo tem essa expressão bonita lá na carta de Coríntios, no capítulo 11, né? Ele compara a igreja como um corpo. E é muito bonita essa comparação, né? É um corpo com muitos membros. Então, é o corpo místico de Cristo.
Os membros juntos é que formam o corpo. E nenhum membro é mais importante do que o outro. Você vai falar que a sua mão é mais importante do que a boca, ou que é mais importante do que o olho? Porque cada membro tem a sua função. E é a articulação destes membros que forma o corpo. A igreja é assim. Você na sua função aqui de comunicador, seu colega que te ajuda aqui, eu no ministério, o outro que faz isso, sua mãe que ajuda na pastoral. Todos são membros articulados, formando esse corpo místico de Cristo, que é Jesus Cristo. Ô padre, para a igreja, como que a igreja, não sei se eu vou falar a palavra certa, como que a igreja escolhe o Papa? Ah, bom, não é difícil não. Hoje, graças a Deus, todo mundo já sabe bem como é que é. Objetivamente, o Papa é escolhido entre os cardeais. Quando morre o Papa, tem tal o Carmelengo, digamos assim, o decano dos cardeais, que convoca o chamado consistório. Então, os papas de 80 anos para baixo, todos participam e votam e podem ser votados. E é entre eles que eles escolhem. Então, eles escolhem entre eles. Faz uma eleição ali entre eles. Claro que deve ter todo um ritual de oração, de reflexão, de estudo. Não é, vão sentar, quem vai ser o Papa? Não é assim. Senta, certamente faz alguma leitura do contexto, disso, daquilo, né? E assim se escolhe o Papa. Então, ele tem todo um esquema, quantos votos tem que ter. Aí tem todo aquele simbolismo da fumaça branca ou da fumaça preta, né? Que vai saindo lá. Então, rigorosamente, é assim que se escolhe o Papa. É um processo simples, mas também carregado de um certo mistério, digamos assim, né? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui agora, voltando, o senhor citou a Diocese de Mariana. Sim. Para mim, deixa eu fazer essa pergunta aqui para mim não esquecer. Qual que é a função? Qual que é o papel da diocese? Então, a diocese, veja bem, a igreja ela se organiza territorialmente. Então, uma diocese, ela é uma região, um território que se define. Então, vamos pegar Mariana para a gente entender bem. Mariana é uma diocese. Quando ela foi criada, Rodrigo, ela ocupava 1/5 do estado de Minas Gerais. Imagina o que é isso. Não é? No século XVIII. 1/5 do estado de Minas Gerais. Hoje, depois, ela foi se dividindo e criando outras dioceses. Diamantina, Belo Horizonte, Juiz de Fora, Itabira, né, Caratinga, todas são dioceses que saíram do território de Mariana. Ok? Hoje, Mariana tem 22 mil quilômetros quadrados. Isso tudo? Tem. Isso, comparativamente a regiões do norte, não é nada. Por exemplo, eu fiquei 4 meses na diocese de Humaitá, sul do Amazonas. Sabe quantos quilômetros quadrados tem Humaitá? Quantos? 135 mil quilômetros quadrados. Nossa. E sabe qual é o transporte mais importante lá? Rio Madeira. Então, para você ter uma ideia. Mas há diferenças. Então, mas sabe quantos municípios tinha o Humaitá? Tem o Humaitá, a diocese de Humaitá? Quanto? Tem 3 municípios. 3? Nessa extensão inteira, 3 municípios. 8 paróquias. Vejam só a diferença. E não chega a 400 mil, chega a 100 e poucos mil habitantes, se não estou equivocado. Olha só a diferença. Mariana, 22 mil quilômetros quadrados, portanto, 6 vezes menos. 79 municípios. 135 paróquias, aproximadamente. 1.200.000 de habitantes. Entendeu? Então, essa é a diocese de Mariana. Então, a diocese é essa extensão territorial. E ela, então, acontece nas paróquias. Da mesma forma que a diocese tem essa extensão, as paróquias também são territórios. E aí, como o bispo não pode estar em tudo, tem os párocos. Então, os párocos estão ali para exatamente fazer essa função de exercer o pastoreio do povo de Deus naquela área que é confiada a ele. Hoje, como que a igreja ela se relaciona com outras denominações cristãs? Veja bem, a partir do Concílio Vaticano II, especialmente, a igreja tem crescido muito em 2 direções.
Com os cristãos de outras denominações, por exemplo, com os protestantes. O que são os protestantes? São as igrejas históricas. Luteranos, metodistas, anglicanos, presbiterianos, né? E com os evangélicos, pentecostais ou não, por exemplo, Congregação Cristã, Assembleia de Deus e todas essas outras novas denominações. Assim, com os cristãos de outras denominações, nós buscamos a prática chamada do ecumenismo, porque são todos cristãos, mas de igrejas diferentes, tá certo? Com outras religiões, por exemplo, muçulmanos, por exemplo, budismo, aí nós falamos de diálogo interreligioso, porque são religiões diferentes. Por isso que é muito interessante quando a pessoa diz assim, uma pessoa que era católica fala assim, eu agora mudei de religião, eu agora sou evangélico. Não, ele não mudou de religião. A religião continua a mesma, que é o cristianismo. Ele mudou de igreja. Ele era católico Sim. E se tornou agora, digamos, evangélico. Passou a frequentar a Assembleia de Deus, Igreja Universal, seja qual for. Mas ele não mudou de religião. Ele mudou de igreja. A religião continua a mesma, que é o cristianismo, que tem a base para todos. Jesus se encarnou, morreu, ressuscitou, está vivo. Essa é a base do cristianismo. E toda a igreja cristã professa isto. E batiza em nome da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso há muita coisa em comum. Tanto que, uma curiosidade talvez você não saiba, e é bom que os seus internautas também recordem, né? Para a Igreja Católica, nós falamos do sacramento anteriormente. Há Sim. 3 sacramentos que você recebe uma única vez. O batismo, a crisma e a ordenação. Uma única vez. Por quê? São sacramentos que a gente diz que imprimem caráter. E dá o caractere. Tá? Entendeu? Ele imprime caráter nesse sentido. Então, você o recebeu, ele fica impregnado para sempre. Um pouco como a sua tatuagem. Que você fez, não tem jeito de tirar mais. Não é assim? Sim. Então, são esses sacramentos. Por isso que, para a igreja, digamos assim, uma pessoa nasceu na igreja e foi batizada na Assembleia de Deus, ou na Congregação Cristã, ou uma outra igreja cristã. Nasceu ali e foi batizada. Posteriormente, conheceu o catolicismo, se converteu e se tornou católico. Ele não é batizado de novo. A igreja reconhece o batismo que ele recebeu ali. Ele tem apenas um rito de acolhida na igreja católica, quando ele vai ser educado também para conhecer os outros sacramentos da igreja. Então, isso é muito bonito na igreja. Né? Então, tem tudo isso que a gente vai compreendendo nessa história da igreja nossa. Pessoal, para vocês que estão com a gente ainda não se inscreveram no canal, se inscreve aí, deixa o seu like, ative o sininho para receber as notificações das novidades do nosso canal. Fazendo isso, o YouTube entenderá que nosso conteúdo está sendo satisfatório e passará a transmiti-lo para mais usuários. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o padre. Qual deles? Quais, né, são as etapas do processo de formação de uma pessoa para se tornar padre? Ok. Bom, basicamente é assim, quando um jovem, um adolescente deseja ser padre, ele passa de fato por um processo de discernimento da vocação. O primeiro lugar do discernimento é na paróquia onde ele está. O ideal é que o pároco acompanhe, oriente, para ele já fazendo esse discernimento. Atualmente, e aí eu falo da nossa diocese, porque pode ser que tenha diferenças aqui e acolá. Quando um adolescente ele quer ser padre, ele faz um teste vocacional. A gente chama de semana vocacional. Quando ele vai fazer testes vocacionais, testes também das disciplinas normais de escola, né? E aí vai depender do grau em que ele está. Se ele ainda, digamos assim, vai fazer o ensino médio, e ele passou no teste, ele é acolhido, mas continua na sua cidade, continua estudando e se reúne uma vez por mês com o formador do seminário em Mariana, quando ele vai sendo introduzido no processo, até terminar o ensino médio. Ô, padre, só te interromper Sim? um pouquinho. Eu vou colocar um jovem, um jovem, de 16 anos, ele virou e falou, não, eu quero ser padre. Perfeito. Ele entra dentro desse processo? Dentro desse processo. Com 16 anos? Com 16, 17, 20, não importa o processo. A idade não, qualquer idade. Sim.
Evidentemente que a semana vocacional, ela acolhe sobretudo a partir do 9º ano feito, né? E aí ele é acompanhado, né? Como se fosse o ensino médio, mas ele faz o ensino médio na sua cidade, vai sendo acompanhado, e uma vez por mês se reúne ali para ser acompanhado. Terminado esse processo, ele perseverando, ele entra então, terminou o ensino médio, ele faz o chamado ano propedêutico. Propedêutico. É um ano introdutório, né? Mas e se ele já tem o ensino médio e ele quer ser padre? Então ele faz o teste vocacional. Se ele é aprovado no teste vocacional, ele entra direto nesse propedêutico. Então vamos imaginar, o jovem tem 18 anos, já terminou o ensino médio, quer ser padre. Ele faz a semana vocacional, foi aprovado, ele vai fazer esse ano chamado de propedêutico. Tá certo? Sim. Qualquer um. Eu tenho uma formação, formei na universidade, eu sou engenheiro, mas agora eu quero ser padre. Ele vai provavelmente fazer esse curso também. Feito o propedêutico, 1 ano, ele vai então fazer 3 anos de filosofia. É um estudo, uma faculdade, né? Uma faculdade, o seminário é uma faculdade, no caso de Mariana, e ele sai, inclusive, diplomado, né? Então, ele faz 3 anos de filosofia. E aí, é estudar tudo que é da filosofia, todas as disciplinas normais. É claro que no processo, ele tem também toda uma formação religiosa. Terminou a filosofia, ele então faz 4 anos de teologia. 4 anos de teologia, que você vai estudar Bíblia, dogmática, moral, psicologia, de tudo, uma disciplina, uma grade disciplinar bastante intensa também. Quando ele termina o 4º ano de teologia, ele faz uma espécie assim, de 1 ano, 6 meses, 1 ano, pastoral, em que ele sai do seminário e fica em alguma paróquia, sendo acompanhado, aí ele pede o diaconato. Então, ele é ordenado diácono. O diácono é o primeiro grau da ordem, né? Como diácono, ele pode ministrar os sacramentos do batismo e assistir os casamentos. E pode também pregar numa celebração. Não pode consagrar a Eucaristia, não pode atender a confissão, não pode ungir um enfermo, que isso é próprio do presbítero, né? Depois de 6 meses de diácono, então ele é ordenado presbítero. Esse é, grosso modo, o processo na formação de um sacerdote. Pelo que o senhor falou aí, para a pessoa se tornar padre, então, demora 8 anos? 8 a 9 anos, depois do ensino médio. Um pouquinho mais do que alguém que vai ser, por exemplo, advogado, ou que vai ser professor, que faz 4 anos de faculdade, né? Ô, padre, o senhor falando aí, você até comparou agora com a pessoa que está fazendo advocacia. Demora mais tempo para a pessoa se tornar padre. Isto é intencional da igreja para ver se a pessoa quer seguir mesmo esse caminho ou porque isso demora mesmo tempo de aprendizagem para a pessoa se tornar? É um processo que foi se construindo a partir da experiência da igreja. Sim. Porque o sacerdote ele tem que estar muito preparado para enfrentar os desafios de hoje, sobretudo o sacerdote diocesano, que é diferente de um sacerdote religioso, é importante compreender isso. O sacerdote religioso ele está sempre residindo em comunidade com outros padres, salesiano, franciscano, ele tem sempre uma comunidade. O diocesano está sempre sozinho numa paróquia, via de regra, né? E os desafios hoje são muitos, então exige uma estrutura humana, espiritual, psicológica muito forte. Então esse tempo vai ajudando nisto. Alguns até questionam, acham que é longo demais, que não precisava de tanto, sobretudo hoje, considerando que muitos já vão mais maduros para o seminário, né? Então, mas esse é um processo que se consolidou ao longo da história, exatamente porque a vida do sacerdote também é exigente. A vida celibatária, o morar sozinho, o conduzir uma comunidade inteira. Então, exige estrutura psíquica, estrutura física, estrutura mental, humana, espiritual. Por isso que esse processo vai ajudar também nesses discernimentos todos. Padre, fala para mim. O porquê que o senhor se tornou padre? Pois é, rapaz. Você sabe que até hoje eu tento perguntar isso para mim mesmo? Mas veja, a vocação, Rodrigo, é uma coisa muito interessante. Se eu lhe perguntasse assim, Rodrigo, por que você resolveu
embrenhar nesse caminho do podcast. Certamente você vai ter muitas respostas. Sim. Não é que você não soubesse fazer outras coisas, mas isso fala forte em você, você se apaixona por isso. E você não se preocupa tanto com o retorno propriamente disso, porque é algo que te dá vida. O sacerdócio é isto. Quando a gente compreende que a gente é chamado para se entregar ao outro, esquecendo-se da gente, isso nos fascina. Ser um seguidor, colocar-se a caminho do Cristo, podendo ser esta presença de Cristo para o outro em tempo integral, isso nos fascina. É claro que tem muito pecado nosso aí, tem muita fraqueza nossa aí, né? Nós nem sempre somos o que devíamos ser. Mas o que me chamou ao sacerdócio, né? A sua pergunta. Eu era criança. E, engraçado, eu vi os coroinhas ajudando a missa, eu achava muito interessante. E quis ser coroinha. Sabe quem que era o meu coordenador de coroinha? Quem? Padre Paulo Dionet. Sério? Sério, nós éramos vizinhos de rua, né? Nossas famílias muito próximas umas das outras, né? E ele era como se fosse assim, o coordenador dos coroinhas, um pouco mais à frente. E depois ele veio para o seminário, né? Parece que 70 e poucos ele foi para o seminário. E isso foi desenvolvendo em mim esse desejo. Vendo o padre celebrar. E o vigário da minha cidade era aqui de Viçosa, chamava-se Monsenhor Geraldo da Costaval, da família Costaval aqui de Viçosa. E realmente isso foi me encantando, foi me chamar. Aí vem grupo de jovens, a gente vai também se deixando moldar. Então você vai escutando uma voz dentro de você. E você não sabe como isso surge. Surge. E você vai responder aí, não tem como dizer outra coisa senão sim. E é assim que surgiu minha vocação, de tal maneira que quando eu terminei a 8ª série, hoje 9º ano, eu fui para o seminário, isso foi em 1980, eu tinha 15 anos e meio, e aí comecei, evidentemente, de maneira mais clara, a minha caminhada e meu discernimento vocacional. Fazer uma outra pergunta específica para o senhor. Você falou que não é fácil, né? Porque tem o celibato, a gente ser padre, tem o celibato, morar sozinho, tudo. Para o senhor, o que é mais difícil? Responder essa pergunta. Né? Não, fica à vontade. Não. Olha, de fato, eu não tenho, graças a Deus, não tenho muita dificuldade no exercício cotidiano do ministério, não. Mas eu entendo que o mais difícil hoje é dar resposta às angústias humanas, que vêm de vários âmbitos. Você tem angústias que vêm do interior, sofrimento que vem de angústias interiores. E há coisas que você não tem resposta. Né? Se a gente não tem resposta para dramas humanos, para sofrimentos humanos. As injustiças que estão aí. Que são várias. São muitas. A desigualdade social, a pobreza, a miséria. E quando a gente olha para o Cristo, ele veio para dar resposta a isto. As pessoas vão a ele. Ele lhes devolve esperança, alegria. Então, para mim, o mais desafiante no ministério é isto, sabe? É dar respostas de vida a situações de antivida, de sofrimento e de dor. Isso realmente é bastante difícil e bastante exigente, não é? Eu vejo também assim que às vezes é desafiante hoje fazer com que as pessoas pensem numa igreja mais encarnada, mais comprometida, mais identificada com os pobres. Isso também é bastante difícil, porque a gente vive num sistema político-social ainda de muito domínio da economia, em que as minorias são sempre esquecidas. Então, fazer a opção pelos pobres, pelas minorias, é sempre um grande desafio. Tem muita incompreensão também nesse campo. Então, eu diria assim, que talvez o mais difícil seja isso, é viver a radicalidade do Evangelho. É ocupar o último lugar, na expressão de São Carlos de Foucault. É viver o anonimato, tal como Jesus fez. Né? É ocupar o último lugar, como o próprio Cristo diz, né? Quem quiser ser o primeiro, seja o último, aquele que serve. Para mim, esse é o grande desafio na vivência do ministério. Ô padre, eu vou fazer uma pergunta para o senhor agora, uma pergunta que até me incomoda um pouco. Uhum. O senhor até já sabe. Qual que é a posição da igreja sobre o casamento e o divórcio? Uhum. Por que a pessoa divorciada
não pode comungar? Esse é Duas perguntas de uma vez. Perfeito. Primeiro, a doutrina do matrimônio é uma das coisas mais bonitas da igreja. E as propriedades essenciais do matrimônio para a igreja são exatamente a unidade, a fidelidade, né, a criação dos filhos. Por isso que a igreja tem esse princípio fundamental da unidade, e a gente usa a palavra indissolubilidade, ela é indissolúvel. O que Deus uniu, ninguém separa. Então esse é o princípio fundamental, e aí tem toda a fundamentação bíblica, né, para a igreja afirmar isto. Então é muito importante a gente compreender isto. Né? Nós, se a gente quiser, a gente pode pegar lá no Antigo Testamento, quando Deus cria o homem e a mulher, e Adão vai dizer esta assim, é osso dos meus ossos, carne de minha carne, será chamada mulher, os dois vão ser um só, e o que Deus uniu ninguém separa. E o Jesus vai ratificar isso quando vão apresentar a ele vai dizer assim, olha, Moisés permitiu o divórcio por causa da dureza do coração de vocês. E aqui é muito importante dizer, porque na Bíblia o divórcio, o adultério, ele era punido de maneira muito severa, né? Então, Moisés vai permitir o divórcio por uma questão circunstancial, patriarcal, do machismo e assim por diante. Mas Jesus resgata, e resgata sobretudo aqui, o direito da mulher. Por isso a igreja sempre se colocou contra o divórcio. Então esse princípio do casamento, da unidade, da indissolubilidade, ele será uma marca permanente do sacramento. A igreja toma também a palavra de São Paulo, quando São Paulo interpreta o casamento à luz de Cristo da igreja. Cristo é o esposo, a igreja é a esposa. Tal como Cristo se entregou e se doou pela esposa, assim deve ser a relação marido e mulher. Mas a igreja não pode tapar o sol com a peneira, não pode fechar os olhos para a realidade, né? O divórcio é uma realidade hoje, né? E são muitos que às vezes optam por isso ou são forçados a isso. Importante compreender que a relação humana entre duas pessoas, ela é exigente, mesmo que tenha amor. Claro que é exigente, são duas pessoas diferentes, né? E é necessária muita maturidade para que isso aconteça. E às vezes acontece sim de um relacionamento não dar certo por muitas razões. Às vezes o relacionamento é abusivo. O Papa Francisco, para citá-lo mais uma vez, na Amoris Laetitia, tem uma expressão muito interessante. Ele vai dizer que dependendo da circunstância, a separação ela é moralmente necessária, né? Se alguém está correndo risco, imagina, um dos cônjuges corre risco de morte, ameaçado, ou os filhos, você tem que preservar a vida. Então a igreja nunca vai incentivar a separação, mas vai compreender que uma ou outra às vezes é inevitável, tá certo? Esse é um primeiro ponto. Agora, não significa que com a pessoa... Aí tem a questão do divorciado, que é uma questão, e tem a questão dos recasados. Eu sou divorciado, mas estou sozinho. Então é como se eu estivesse fiel ao meu casamento, separado. Agora a pessoa separou-se, divorciou-se e casou-se com outra, no civil, ou mora com outra pessoa, tem uma vida conjugal com ela. Ou mesmo a pessoa que pode ter o sacramento, mas opta por morar junto sem se casar. Nós temos também todas essas circunstâncias. Em primeiro lugar, a palavra da igreja é de acolhida. Eu sei que no passado, de maneira mais específica, as pessoas que viviam uma situação assim sofriam muito. Elas eram muito discriminadas. Todos as olhavam para essas pessoas com um olhar assim de julgamento. A igreja hoje supera isso e procura superar cada vez mais. Acolher. Papa Francisco usa essa expressão, né? Acolher, discernir e integrar. Esse é que é o processo, é conhecer a história das pessoas, é entrar no interior das pessoas e dizer, Deus ama você. Esse é um ponto fundamental. Então, ninguém deveria se sentir excluído da igreja por essa situação. E ninguém pode julgar ninguém. Isso aqui é fundamental. Eu entendo assim que há muitas pessoas, sabe, Rodrigo, que às vezes não têm o sacramento do matrimônio, mas vivem como se tivessem. São fiéis, têm um amor bonito, têm uma participação na igreja bacana. Agora, ninguém também tem que se sentir excluído por causa disso, né? Eu acho que isso é muito importante. Em relação à Eucaristia, de fato, o Papa São João Paulo II tem um documento chamado Familiares Consórcio, de 1981, em que ele diz isso explicitamente, porque ele entende que isso contraria o princípio da igreja, né? Por isso ele não deve se aproximar da Eucaristia. Isso é discriminatório? Não. É uma norma da igreja, né? É como se você tem aqui o seu podcast, você tem algumas normas. Quem às vezes não está dentro da norma, ele não está sendo discriminado, ele não está dentro das normas, né? E
Às vezes a pessoa ela tem uma vida muito bacana, mas por essa razão ela não deve receber a Eucaristia, né? É o que a igreja sempre orientou. Há teólogos, moralistas, que entendem que a igreja deveria rever um pouco essa questão. Na Amoris Laetitia, é outro documento importantíssimo, o Papa Francisco ele não abre as portas em que pode. E às vezes as pessoas queriam isso. Pode, não pode. O Papa diz assim, faça um caminho, faça discernimento. De certa forma, ele deixa uma brecha, como se fosse, em alguns casos, não haveria problema que recebesse a Eucaristia, certo? Isso, e esse documento, inclusive, causou muita polêmica, grupos mais fechados, mais conservadores, bateram muito no Papa por causa desse documento, dizendo que ele estava acabando com o sacramento do matrimônio, enfim, todas essas coisas. Não é bem assim. Se a gente ler outras pessoas mais lustras, nós vamos perceber que o caminho é da misericórdia, antes de tudo. Agora, eu gosto de dizer uma coisa muito simples, sabe, o Rodrigo? Que às vezes alguém diz assim, bom, eu não vou à missa não, porque eu não posso comungar, então é muito sem graça ir à missa e não poder comungar. Aí eu faço a seguinte reflexão comparativa muito simples. Imagine que você seja diabético, ok? Aí você vai a uma festa. Você toma o seu refrigerante, ou toma sua água, conversa com um, canta, dança, né? Alimento que você pode alimentar, e aí vem o bolo, que é o ponto alto da festa, não é verdade? Aí vai partir um pedaço de bolo e dá para você. Você diz assim, olha, muito obrigado, eu não posso comer não, porque eu sou diabético. Você participou menos da festa do que os outros? Não. Você se sentiu excluído porque você não comeu do bolo? Não. Entende? É um pouco assim. Então, eu fui à celebração, rezei, cantei, me alimentei da palavra, mas na hora da Eucaristia, a igreja diz que eu não posso por essa razão. Posso até não concordar com a igreja, mas eu obedeço a minha mãe. Você entendeu? Isso torna tudo muito mais leve. E eu não estou impedido de fazer outras coisas. Eu estou em comunhão com a igreja, mesmo recebendo o corpo e sangue de Cristo ali na Eucaristia. Não sei se respondo a sua pergunta. Não respondeu assim. Eu poderia questionar um pouquinho, mas... Pode, por favor. Mas, não, senão a gente vai estender muito. Não, é tranquilo. A gente vai estender muito. Eu confesso que eu nem falo nem tanto por mim. Uhum. O senhor sabe que eu fui casado, tenho uma segunda família. Eu fico muito incomodado, muito pela minha esposa, porque ela é muito católica, tudo, e ela não pode comungar. Mas vamos deixar isso. Mas esse aspecto é importante compreender também. É. A igreja tem remédio para tudo. Inclusive, hoje nós temos o tribunal da igreja. Eu fui casado, não deu certo. Eu posso pedir à igreja que estude o meu casamento para saber se ele foi válido ou não. Porque se o casamento não cumpre todos os pré-requisitos, ele pode ser declarado nulo. Se ele é declarado nulo, a igreja pode me permitir que eu receba de novo o sacramento do matrimônio, como acontece muito. Então a igreja hoje, e hoje isso é muito mais humano na relação da igreja, você entendeu, Rodrigo? E é importante que as pessoas saibam disso, né? Então existe esse remédio, esse recurso também. Padre, um assunto que causa muita discussão, a homossexualidade. Como que a igreja hoje está vendo isso? Rodrigo, eu diria o seguinte, que a igreja já foi muito mais fechada e rigorosa na condenação da homossexualidade. Importante dizer, hein? Uma coisa é condenar a prática da homossexualidade, outra coisa as pessoas. A igreja sempre fez essa distinção, mas mesmo fazendo isso, sempre machucou muito as pessoas quando trata desse tema. E aqui é preciso dar crédito mais uma vez ao Papa Francisco, que tem trazido esse tema com muita serenidade e tem agido com muita misericórdia e humanidade. Nós não podemos olhar para a pessoa a partir da sua orientação sexual. Não é isso que define o ser da pessoa. Todos são filhos de Deus, independente de sua orientação sexual. Então, sempre que encontro alguém com esse drama interior, porque é um drama interior, eu procuro sempre acolher com muita alegria, com muita serenidade, com muita tranquilidade. Ainda que a igreja tenha na sua norma, nas suas disciplinas, digamos, orientações que às vezes ainda machucam a pessoa homossexual, né? Há, sim, ainda muita discriminação, infelizmente, há muito. Mas, de novo, na Amoris Laetitia, o Papa trata desse tema. E fala das famílias que têm filhos com tendências homossexuais ou que sejam homossexuais. O importante é olhar para essas pessoas como pessoas humanas, como filhas de Deus, né? Acho que a igreja já avançou um pouco, mas precisa avançar muito mais. E quando eu falo igreja, estou falando das comunidades, não é? E compreender isso.
também da hierarquia da igreja, porque é preciso acolher. Jesus não discriminaria ninguém, né? Então, eu entendo que nós precisamos ainda aprender a conviver com isso, com essa diferença, acolher, né, valorizar, reconhecer os dons que cada um tem, independente da sua orientação sexual. Ô, padre, eu vou te fazer uma pergunta aqui. O senhor me responde se você sentisse à vontade. Papa Francisco. Papa Francisco, para os conservadores, ele não estão gostando. A verdade é essa. Para o senhor, hoje, o que está sendo o Papa Francisco hoje Uma para o bênção senhor? de Deus, uma bênção de Deus para a igreja, para os tempos atuais, uma das lideranças mais respeitadas mundialmente, um homem corajoso que está fazendo as mudanças que a igreja de fato precisa, que são necessárias, não é? É um homem que tem a experiência pastoral. Para nós que somos párocos, a gente se identifica muito com ele, a gente vê isso no Papa Francisco. Ele trouxe ares novos. O Papa Francisco tem gestos que às vezes a gente não entende. A última viagem dele agora, para onde ele foi? Para países minúsculos. Então, ele, na sua configuração de cardeais e de outros, traz pessoas de lugares que a gente nem conhece. Então, ele deu uma expressão, digamos, universal à igreja. É claro que isso incomoda muitas pessoas. É o Papa da misericórdia, é o Papa que prega a favor dos migrantes, né? É que condena a economia que mata, que trouxe toda à tona toda essa discussão, essa pauta da casa comum, da ecologia integral. Então, ele está, digamos assim, causando uma revolução nesse sentido. Então, eu penso que o Papa Francisco é uma bênção de Deus para os tempos atuais. Há aqueles que não agradam, sim. Há aqueles que discordam, sim. Como sempre houve com os outros papas. Mas, em relação ao Papa Francisco, eu acho que mais grave, sabe por quê? Porque há alguns que resistem. Uma coisa é eu discordar de você, outra coisa é eu resistir a você e fazer oposição a você. E isso aconteceu e tem acontecido, lamentavelmente. Eu vou fazer uma brincadeira aqui, mas não posso deixar passar batido. Pois não. Tá parecendo até que ele é brasileiro. Ah, pois então, né? É um argentino. Mas é verdade, porque ele traz a experiência da igreja da América Latina, sabe? Ele tem um carisma diferente, né? Tem. Eu acho que, de fato, a igreja precisava desse Papa latino-americano, porque a América Latina, é importante compreender isso, é um continente que procurou receber de maneira muito criativa as novidades do Concílio Vaticano II. Em 1968, houve a Conferência de Medellín, 79, Puebla, quando a América Latina era dominada pelas ditaduras e a igreja faz a opção pelos pobres, faz a opção pelos jovens e procura ser uma igreja cada vez mais encarnada, e vai criar as comunidades eclesiais de base, vai fazer a opção mesmo pelos excluídos. E o Papa Francisco bebe nesta fonte como arcebispo da Argentina. Por isso, ele leva essa experiência para o Vaticano, né? E por isso também ele tem essa visão mais universal da igreja. E isso é muito bom. Ô, padre, eu vou te fazer a última pergunta, mas antes eu gostaria de agradecer o senhor por ter vindo aqui. Foi muito gostoso ouvir o senhor falando. A gente poderia ficar aqui mais umas 2, 3, 4 horas. Mais uma vez, obrigado por ter aceitado o meu convite. Rodrigo, sou eu que tenho que agradecer. E junto com o agradecimento vai também meus cumprimentos. Penso que essa função é muito importante. A comunicação, Rodrigo, ela é fundamental, ela nos define. E nós podemos ter uma comunicação que eleva a pessoa humana ou uma comunicação que rebaixa a pessoa humana. Eu faço votos que esse seu projeto continue sempre nessa perspectiva de trazer a pessoa humana como criatura divina. E que esta comunicação que você faz aqui seja nessa perspectiva de ajudar a construir uma sociedade nova, justa, fraterna, baseada nos princípios do amor, da fraternidade, da solidariedade, porque é isso que vale a pena. Parabéns, muito obrigado e até uma próxima, se Deus quiser. Não, mas vou te fazer a última pergunta. Ah, ainda tem uma última? Não, vamos lá. Vou fazer a última, sim. Agradeço do fundo do coração. A última pergunta. Que mensagem você gostaria de deixar para aquelas pessoas que buscam respostas na fé católica?
é uma mensagem de esperança. Uma esperança que nasce da palavra encarnada, que é Jesus Cristo. Gosto muito daquela fala do Cristo que diz assim, olha, vocês tenham confiança, porque eu venci o mundo. E também quando ele diz assim, eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. São Paulo diz que a esperança não decepciona. O cristão, a pessoa cristã, é uma pessoa da esperança. De uma esperança que é certeza de que a gente nunca é abandonado. Então esta é a mensagem. Não há por que a gente desanimar. O cristão é o ser da alegria. Uma alegria que não se traduz no riso, na gargalhada, mas a alegria que se traduz na convicção de que a gente não está sozinho, de que a gente nunca é derrotado. Por isso, mesmo em meio a dor, sofrimento e lágrimas, nós trazemos a alegria que nasce da certeza de que Deus está sempre conosco. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para todos. Pessoal, para vocês que acompanharam a gente até agora e ainda não se inscreveram no canal, se inscreve aí, deixa o seu like, ative o sininho para receber as notificações das novidades do nosso canal. Até o próximo episódio.